Pessoal, então bom dia, né? A gente vai começar já a nossa aula de hoje. Hoje é a nossa terceira aula desse componente que a gente começou na segunda, né? Estamos falando de comportamento organizacional, na verdade, de relações interpessoais e comportamento, né? E aí na primeira aula a gente falou de percepção, na aula de ontem a gente falou de trabalho de equipe, e aí na aula de hoje a gente vai falar sobre assertividade ou comportamento assertivo, né? Que muito tem a ver com tudo que já foi falado, não é muito diferente. É só um conceito, né, novo, é um conceito, comportamento assertivo. O que é um comportamento assertivo e o que ele representa de fato, como é, se ele é bom, se ele é ruim, quais são os tipos de comportamento que vocês podem adotar na conduta profissional de vocês e vai fazer, de certa forma, uma diferença na carreira de vocês, tá? Vou projetar os slides aqui para vocês ir acompanhando. A minha tela já está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim? Tá. Sim. Então vamos lá. Quando a gente fala de assertividade, né, assertividade nada mais é do que uma forma de comportamento, né? A gente vai dizer de três tipos de comportamento na aula de hoje. A gente vai falar do comportamento passivo, do comportamento agressivo e do comportamento assertivo. Então, a assertividade ela é um conceito, né, que envolve. Eu trouxe aqui duas definições, né, que eu acho que é mais próximo daquilo que vocês precisam para o dia a dia de vocês, embora existem outras definições que também podem ser usadas, tá? Então, deixa eu voltar agora. A primeira definição origina-se de asserção. O que é asserção? Asserções quer dizer afirmar, que vem do latim afirmar e quer tornar firme, consolidar e declarar com firmeza. Então, a assertividade, ela tem um conceito que está muito próximo de comportamento firme, de comportamento sólido, de comportamento de afirmação, que não necessariamente quer dizer que é um comportamento agressivo, né? Que não é um comportamento de agressividade. Aí a gente precisa começar a diferenciar esses dois pontos. Ser assertivo não é ser agressivo. Então, essa primeira definição, que é a do Martins, ela está muito próxima da concepção de que é preciso ter postura firme naquilo que se vai fazer, tá bom? Uma outra definição do Gutierrez, que também é muito bacana e fica muito perto daquilo que a gente vai conversar na aula de hoje, é que a assertividade, na verdade, é um comportamento honesto, direto e respeitoso. Não é passivo, tampouco agressivo, mas expressa claramente sua opinião sobre os fatos, afirmando nosso eu sem invadir o espaço alheio. Então, vocês percebem por esse início aqui que a gente tem três tipos de comportamento principal, né? Eu tenho um passivo, eu tenho um agressivo, eu tenho um assertivo. A assertividade ou comportamento assertivo, ela está entre esses dois comportamentos extremos, que é a passividade e a agressividade. A gente tem o meio termo que é a assertividade. É como se a gente tivesse dois grandes universos e você precisasse no seu dia a dia ter características agressivas e ter características passivas em conjunto, harmoniosamente, para você ter um comportamento mais assertivo. Assertivo não tem a ver com acertar, certo? Não é uma questão que tem a ver com a pessoa que sempre toma a decisão certa. Não é a concepção, não é a definição que a gente está trabalhando aqui. Tá? Em outros sentidos, a assertividade pode sim estar relacionada a tomar as decisões corretas. Mas nesse âmbito que a gente está aqui, é um comportamento firme, né, que pode ser considerado um comportamento certo, a depender da ocasião que você tiver. Então, desse slide, o que fica é a assertividade, então, é uma forma de comportamento honesto, direto e respeitoso, aonde você toma, o seu relacionamento é tido com uma postura de clareza e de firmeza, tá? Então a gente resume a assertividade depois dessas duas definições, né? Eu tentei resumir aqui como que isso pode ser para vocês na função de vocês de assistentes administrativos.
pode se resumir como a base fundamental para os relacionamentos interpessoais em todos os contextos, pois trata-se de um comportamento maduro, onde o sim e o não estão em total harmonia, onde pensamentos e sentimentos são expressos de forma honesta e direta. Então, a assertividade para a nossa aula de hoje, para o curso de vocês e para a relação profissional de vocês, ela é uma base fundamental para que vocês construam o relacionamento interpessoal dentro de cada contexto que vocês estão inseridos. A gente falou ontem de empatia, que é uma outra base, é você se colocar no lugar do outro, né? E a partir disso você se comporta. A assertividade, ela já é a fase do comportamento, é como você vai se comportar. Então você veio, desde segunda-feira, fazendo uma análise de percepção, que é conseguir perceber o outro dentro da organização, conseguir perceber as pessoas em um processo que não pode ser tido pela primeira impressão. Aí você vem para um trabalho em equipe, onde a gente primou pela palavra empatia, que é fundamental para se ter um bom trabalho em equipe. É você se colocar no lugar do outro. E depois que você percebe as pessoas, tem a percepção, que você já consegue praticar a empatia, aí você precisa ter comportamentos assertivos, né? E aí, então, isso vai ser o principal para estabelecer os relacionamentos. Tem uma parte dessa frase aqui que eu coloquei que eu acho bacana, que é onde o sim e o não estão em total harmonia. Vocês vão ver que comportamento assertivo, ou agressivo, ou passivo, tem muito a ver com o sim ou com o não que você fala para algumas determinadas situações dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, para a gente começar, a gente vai falar dos dois tipos de comportamento que não são assertivos, que a gente chama de fatores impeditivos. O que impede uma pessoa de ter um comportamento assertivo? O que impede ela de ter um comportamento assertivo são os dois outros comportamentos, que são o passivo e também o agressivo. A gente vai falar primeiro do passivo, tá? O que é um comportamento passivo, né? É o cara pacificador, é o cara da paz? Pode ser essa definição que a maioria das vezes a gente tem, mas eu coloquei aqui alguns pontos principais que caracterizam, né, o comportamento assertivo, o comportamento passivo. Primeiro ponto, dizer sim para os outros e não para si mesmo. O não está com acento errado aí, depois tem que corrigir. O que significa isso? É aquela pessoa, aí a gente pode analisar tanto o ambiente de trabalho como fora, que ela está acostumada a dizer sim para qualquer pessoa e não para ela mesma. Certo? A gente falou disso lá na gestão do tempo também, lá no módulo anterior, quando a gente falou sobre gestão de tempo, gestão de tarefas. É o fato de você sempre dizer sim para as coisas que te pedem e você, às vezes, não fazer aquilo que você precisa fazer. Então, é característica de um comportamento passivo. O outro está sempre em prioridade e não eu, tá? No ambiente organizacional, o funcionário passivo acredita que um não pode desagradar as pessoas e, consequentemente, acarretar danos para sua carreira. Esse é o ponto principal para vocês, que eu acho que a maioria de vocês, quando está no primeiro emprego, tem esses medos, né? De que dizer não para o seu superior ou para o seu próximo, né? Para a pessoa que te pede um trabalho, que dizer não pode desagradar aquela pessoa e pode, consequentemente, acarretar prejuízo para a sua carreira. Não é bem assim, tá? Então, assim, o fato de você dar o não às pessoas não significa que você vai desagradar elas ou que você vai prejudicar a sua carreira. Às vezes, o sim prejudica muito mais do que o não, porque você assume um compromisso o qual você não consegue cumprir depois, certo? Então, isso é característica de comportamento passivo. Você acreditar que o não, ou não aceitar uma tarefa, ou não sobrepor uma tarefa, prejudica a sua carreira, tá? Isso é passividade. A pessoa passiva, ela permite constantemente que seu espaço seja violado. Quando a gente fala de espaço, a gente pode falar de espaço físico dentro de uma organização, a gente pode falar de espaço de competência. Se eu sou responsável por esse setor e por essas atividades, eu não posso aceitar que outra pessoa venha e decida ou tome as decisões por mim do meu setor. Muitas pessoas, elas permitem que isso aconteça. Isso é passividade. Ela não tem domínio sobre o seu trabalho, o seu espaço. Ou seja, constantemente o seu espaço é violado, porque ela é passiva demais.
o último tópico, acredito eu, pensa mais nos outros do que em si mesmo. Ela se autoagride constantemente. Esse tem aqui coisas que são muito pessoais, né, que vocês podem observar no dia a dia de vocês. Tem coisas que você observa dentro do ambiente corporativo. Então, se a gente fosse resumir um comportamento passivo, é aquela pessoa sem muita expressão no ambiente de trabalho. Ela é aquela que aceita tudo que lhe dizem, ela não questiona o que lhe é colocado, ela não se posiciona quando é solicitado que ela se posicione. É aquele tipo de pessoa que fala assim, fulano, o que você acha? Ah, eu acho que é isso aí mesmo, né? Ou seja, ela não coloca as suas opiniões porque ela tem medo de que a sua opinião, sendo contrária da opinião dos demais, ela vai estar prejudicando a sua carreira, tá? Então isso é um comportamento passivo. O sim para tudo, o não para ela mesma, o não para as atividades dela, isso tudo prejudica você enquanto profissional e te impede de chegar a um comportamento assertivo, tá bom? Comportamento agressivo. Eu vou apresentar os 3 comportamentos, depois a gente vai abrir para uma conversa e aí a gente tira dúvidas, tá? O comportamento agressivo, ele não é o contrário do passivo, tá? Não é assim, é um oposto do outro. Não é bem assim. O comportamento agressivo tem umas características muito marcantes, né? Primeira coisa, ele é aquele que não respeita a opinião e comportamento de ninguém, sempre tratando oposições como ameaças e insubordinação. O comportamento agressivo é aquela pessoa que ela não respeita e ela não se importa com a opinião dos outros. E se você dá uma opinião contrária à dela, ele acha que você já é uma ameaça para ele ou que você está insubordinado a ele, se caso ele for o seu superior. Então, muitas vezes, o comportamento assertivo, ele é entendido como agressivo, dependendo de quem está observando. Por isso que eu falei para vocês que quando se entra numa empresa, o mais importante é você fazer uma análise da cultura deles. Por quê? Porque se a empresa ela tem uma cultura organizacional bem estabelecida, comportamentos assertivos são mais aceitos. Se a empresa é familiar ou é cheia de relações afetivas, um comportamento assertivo pode ser tido como agressivo. Então, tomem cuidado. Então, ser agressivo em termos de comportamento é não aceitar opiniões e comportamentos de outras pessoas. Você sempre vai tratar o outro comportamento como sendo uma ameaça para você. Depois, o não é colocado de forma autocrática e inflexível. Quando ela dá um não para alguém ou para alguma coisa, é como se fosse um autoritarismo. É inflexível. É não. É sim, é sim. Ela não está aberta, por exemplo, a um diálogo sobre as decisões que ela possivelmente tomou. E o que é mais importante nessas pessoas que têm o comportamento agressivo é a forma de colocar. Eu deixei lá na plataforma, tem um vídeo para vocês assistirem depois, que tem alguns elementos que eu não coloquei na aula, que é a entonação de voz, gestos. As pessoas agressivas, geralmente, elas têm gestos impositivos, né? Ela tem um tom de voz acima, né? Então, isso faz parte do comportamento dela e é um comportamento agressivo, tá bom? Os opositores de suas ideias são visualizados como inimigos, sempre transcendendo tais oposições para o campo pessoal. Geralmente, pessoas com comportamento agressivo, elas levam as oposições sempre para o campo pessoal. Elas não conseguem distinguir que você, dentro da organização, na maioria das vezes, você está apenas fazendo algo em relação ao seu trabalho que você não tem nada contra aquela pessoa. Vamos supor que você está numa reunião e o seu diretor está apresentando uma ideia. E no final, ele pergunta o que vocês acharam. E aí você gentilmente levanta a mão e fala sobre aquilo que você achou, fala que não concordou com isso, com aquilo, com aquilo outro. Se ele tem um comportamento agressivo, se ele é agressivo dentro da organização, ele vai entender a sua crítica ou aquilo que você colocou como algo pessoal, como algo a ele, não como a ideia, para a ideia dele, entendeu? Então vocês precisam tomar cuidado que as pessoas que têm comportamento agressivo, geralmente elas não conseguem separar o que é profissional do que é pessoal. E a pessoa, quando ela tem um comportamento agressivo, ela tem um outro ponto que é muito fácil de ser percebido. Ela promove chantagens emocionais.
Isso para ela é uma estratégia para ela conseguir os objetivos individuais. Como que funcionam essas chantagens, né? Então, alguns exemplos aqui, né? O primeiro, isso é o que eu penso. Esse tipo de frase, isso é o que eu penso, isso é o que eu sinto, isso é o que eu quero, são típicos de pessoas agressivas. Isso é o que eu penso, é a mesma coisa que se ela estivesse dizendo a você que é um absurdo você pensar diferente dela, né? Quando ela fala, isso é o que eu sinto, na verdade ela está pouco se importando com aquilo que você sente. Ou quando ela fala, isso é o que eu quero, quer dizer que ela não importa com o que você quer. Então fiquem atentos quando vocês forem conversar com as pessoas, ela fala assim, isso é o que eu penso. Depende muito da entonação que ela vai dizer essa frase também, vocês precisam ter atentos a isso. Porque se ela fala assim, olha, eu penso que a gente poderia fazer assim, e a entonação de voz está tranquila, ela não é que ela seja agressiva, ela está apenas discordando e pode ser que ela esteja com um comportamento assertivo. Agora, quando ela fala, isso aqui é o que eu penso, com a entonação de voz mais acima, então você já sabe que ela pouco se importa com aquilo que você pensa, que é um absurdo você pensar diferente dela. Geralmente, pessoas agressivas, no ambiente de trabalho, elas acumulam frustrações, elas têm medo e têm um desejo de vingança. É tudo isso que que fomenta o comportamento agressivo. Às vezes ela já se frustrou demais, ela tem um medo de perder o emprego dela, ela tem desejo de vingança por alguém ou alguma coisa, e isso dá elementos para um comportamento cada vez mais agressivo. E aí vocês, enquanto assistentes, vão se deparar muito, não vou dizer para vocês, não, isso aqui não existe, vocês vão sempre encontrar pessoas com comportamento mais assertivo, né, pessoas passivas, porque a pessoa passiva, ela é fácil de lidar, ela faz mal para ela mesma, né? A pessoa agressiva não é fácil de lidar com ela, ela provoca um desconforto, provoca muitos conflitos, e às vezes o conflito com a pessoa agressiva não dá para ser positivo, não dá para tirar positividade. E é o que mais vocês vão encontrar, tá? Então já se preparem que o mercado de trabalho, para vocês, ainda mais quando vocês às vezes vão acessar pela primeira vez o mercado de trabalho, o, o número de pessoas agressivas que vocês vão encontrar é muito maior do que o número de pessoas assertivas. Geralmente as pessoas assertivas elas já estão em cargos acima, então você vai passar primeiro por aquelas pessoas que estão lá na ponta do processo e que estão frustradas com o cargo delas, que elas queriam estar na posição do chefe delas, mas não está. E aí você acaba tendo que lidar com essas pessoas com uma frequência muito grande. Tá? Então vocês, ao entrarem no mercado de trabalho, estejam preparados para isso. Como lidar com essas pessoas? É usar a técnica que a gente usou na aula passada, que a gente falou na aula passada. Ouvir, né? Se colocar no lugar dela, tentar entender por que ela é assim. Né? Às vezes você entra numa empresa e o cara é totalmente agressivo. Aí você vai atrás de conversar com outras pessoas para entender por que ele é assim, qual é o histórico dele dentro daquela empresa. Às vezes o cara está há 30 anos naquela empresa na mesma função, então ele é frustrado. Então você precisa aprender a lidar. Isso é percepção, né? Você precisa perceber. Então, para lidar com esse tipo de pessoa, você precisa perceber ela primeiro, se colocar no lugar dela e ver qual que é a melhor estratégia, tá bom? E aí a gente chega aqui a uma síntese de resultados. E aí depois eu vou falar dos comportamentos assertivos. Então, o comportamento passivo, o que que é? É onde a pessoa ela tem pouquíssimo respeito dos outros, ela se autoflagela constantemente ou ela se agride constantemente e ela tem uma autoestima muito baixa, certo? Então, é uma pessoa que não tem respeito dentro de onde ela está, ela se agride com muita frequência e não tem autoestima. Ela acha que a opinião dela não é importante, ela sempre é aquela que foi menos favorecida, é aquela com discurso de vitimismo, eu sou vítima, e é esse tipo de pessoa, tá? Comportamento agressivo, é isso tudo que a gente falou, né? Mas as pessoas passivas, geralmente, elas temem muito os agressivos. E, no geral, os relacionamentos interpessoais não são sinceros. Uma pessoa agressiva é fácil de identificar ela e, de uma maneira geral, o resultado é não se tem um relacionamento interpessoal sincero.
Enquanto no comportamento passivo você percebeu que no relacionamento passivo o que você mais tem de prejuízo é para a própria pessoa, no comportamento agressivo já prejudica o relacionamento interpessoal. Ah, tá, você está dizendo que ser uma pessoa passiva é melhor do que ser agressiva? Depende. Eu ser passivo, ele prejudica a mim, mas não prejudica a relação interpessoal, certo? Agora, eu ser agressivo prejudica a relação interpessoal da minha organização. Agora, o comportamento assertivo, que é o que a gente vai falar agora, ele provoca admiração, respeito, porque é uma postura justa, franca e democrática. Na verdade, assertivo é juntar um pouco da passividade com um pouco da agressividade. É difícil, né, ajustar os dois, mas é o caminho que vocês têm, né? São as posturas que vão ser tomadas que vai levar a esse ponto, tá? E aí a gente tem aqui as vantagens do comportamento assertivo. Então, o que é se comportar assertivamente? É você ser firme no que você vai falar, é você saber falar, é você saber discordar das pessoas, só que sem agredir. Tem muita técnica. O vídeo que eu coloquei hoje tem algumas, é bem curto para vocês não cansarem muito também. Mas tem muita técnica para você melhorar o seu comportamento. Por exemplo, eu discordei da ideia do Di Marci em relação a alguma coisa. Eu não preciso começar a minha fala destruindo a ideia dele. Isso seria um comportamento agressivo. Ah, não, Di Marci, eu não concordei com isso que você falou, eu acho que você está errado. Isso é agressividade. A assertividade é, olha, Di Marci, eu acho que a sua ideia, ela tem pontos importantes que a gente pode melhorar. Eu acho, Marci, que a gente pode pegar essa sua ideia e melhorar ela em alguns sentidos. Eu discordo disso, 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 mas eu acho, sabe, é você se comportar. Você vai expressar a sua opinião. Você não vai dizer sim para a ideia do Di Marci só porque ele é seu superior. Você vai discordar dele e vai, ao mesmo tempo, construir a sua ideia em cima da ideia dele. Então, quando a gente fala de assertividade, tem muito a ver com o comportamento que você tem em relação aos outros. Você precisa ser firme, claro, coerente, sem agredir. Então, tom de voz é um tom de voz mais passivo, não é um tom de voz agressivo. Você não tem que dizer sim para tudo, você tem que dizer não, mas dizer o não da forma que você consiga não ofender as pessoas, tá? Então você precisa também ter humildade de pedir ajuda, porque geralmente o agressivo, ele não pede ajuda, ele tem uma vaidade muito grande. O passivo, ele também não pede porque ele tem vergonha, porque ele se sente menos, então ele já não pede ajuda. O assertivo não. Ele tem que ter a humildade de saber que determinadas coisas ele não consegue executar. Então ele vai chegar e vai falar, fulano, eu estou em um trabalho e eu estou precisando da sua ajuda. Tem uma questão lá que eu não consigo entender, ou que eu não consegui entender, você pode me ajudar? O outro pode dizer sim ou não. Mas geralmente, se você tem um comportamento assertivo, você vai ter do outro lado uma receptividade. O cara vai te receber bem, porque ele te admira pela sua postura profissional. Terceiro ponto importante de um comportamento assertivo: exerce com tranquilidade e autoridade. Pessoas que já viram aqui falar que a autoridade subiu a cabeça, ou que o poder subiu a cabeça? Geralmente são pessoas agressivas. O passivo não quer saber de autoridade, ele não quer saber de cargo de gestão, ele não quer saber de liderança. O assertivo não, ele é tranquilo. Ele recebe a autoridade, ele recebe um cargo de gestão com muita tranquilidade, porque ele sabe como lidar com as pessoas, tá? E aí um ponto que é muito importante, e é o último, né, sobre o comportamento assertivo, é que se defende com maturidade dos excessos de poder. O que a gente quer dizer aqui? E isso aqui é muito para vocês que vão entrar no mercado de trabalho como assistente administrativo. Vocês vão estar sempre, né, como é início de carreira também, vocês vão estar sempre num ponto mais baixo da estrutura, né? Ou você pode estar num ponto mais alto, mas geralmente tem muita gente acima de você ainda. Do mesmo forma que eu, enquanto professor, tenho uma galera ainda em cima de mim, diretor, coordenador, tem um monte. E geralmente essas pessoas que estão acima, se elas não têm esse relacionamento, se elas não têm esse conhecimento que vocês agora
estão adquirindo, e pasmem vocês, tem muita gente que está em altos cargos, mas não tem um pouco disso aqui que vocês estão adquirindo aqui, elas têm um excesso de poder na cabeça, né? Elas acham que são superiores a você, que você deve até reverência e tudo mais. E você precisa se defender disso, né? Então, a pessoa que é assertiva, ou que ela tem um comportamento assertivo, ela se defende do excesso de poder com muita maturidade. Ela precisa ter maturidade ao se defender. Então, se ela foi em uma situação, a pessoa colocou ou humilhou ela, por exemplo, que eu já passei por situações muito parecidas com essa, de humilhação por uma coisa ou outra, a pessoa, quando ela é assertiva, ela precisa ter maturidade para se defender. Se ela estiver de fato errada, ela assume o seu erro e em seguida ela se defende. Olha, tudo bem, eu concordo que isso esteja errado ou que eu tenha errado, mas acredito que tem solução. A gente pode fazer isso, isso e isso, e as coisas vão se resolver sem mais problemas. É muito disso, sabe? É muito da contrapartida, da defesa do outro comportamento. Tá? Então, ser assertivo não é uma qualidade que só o gestor tem que ter. Você, enquanto assistente, também tem que ter. Para lidar com o seu cliente que chega agressivo, para lidar com o fornecedor que chega agressivo e por aí vai. Então, comportar-se assertivamente é você ter um comportamento coerente, honesto, que vai muito de encontro com a ética profissional, que a gente já trabalhou. Tá? Então, pessoal, conteúdos de assertividade são esses. Eu vou só abrir o curso aqui. Lá na aula de vocês de hoje, eu já coloquei ela lá, aqui no fórum. Tem um outro videozinho com mais informações, com mais alguns conceitos, né? Aqui a aula de hoje, ó. Aula 3, assertividade. Eu vou colocar o vídeo ao vivo aqui depois, né? Que vai subir para o YouTube. Mas já está aqui, tem um videozinho, que tem os desenhos, e aí vocês vão entender um pouco disso, porque ser agressivo, passivo, assertivo, tem muito a ver com a forma que você fala, com o seu jeito de agir, com gestos, com entonação de voz. Então tem um vídeo que vai ajudar vocês a entender um pouco mais. Eu queria, antes de mostrar a atividade de hoje, que eu vou ensinar vocês a fazer ela aqui na plataforma, eu queria abrir para ver se vocês têm alguma pergunta. Eu vou até parar de mostrar a tela, para ver se vocês têm alguma pergunta sobre, ou dúvida, né, sobre assertivo, agressivo, passivo, para a gente conversar. Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou fazer umas perguntas para a gente conversar um pouquinho. Porque eu acho que essa questão de comportamento é muito mais de diálogo, de situações que vocês vivenciaram, do que só conceito, entendeu? Alguém quer falar? Tá, ninguém abriu o microfone, então eu vou fazer uma pergunta e espero que pelo menos uns dois de vocês respondam, né? Na vida de vocês, pessoal, profissional, tanto faz, porque eu sei que alguns ainda não foram para um ambiente profissional, mas estão na escola, estão em família, estão em grupo, vocês estão em um grupo qualquer. Já se depararam com pessoas extremamente agressivas? Se sim, qual que foi a sua reação ou qual que foi o seu sentimento em relação ao comportamento dessa pessoa? Ninguém vai abrir o microfone para responder? Professor, Oi, Nubi. nesse assunto aí de agressiva, aconteceu um tempo com o meu esposo, né? Que aí ele trabalhava em um determinado trabalho, e aí tinha o líder dele. E aí aconteceu um determinado fato
E aí o meu esposo, ele estava certo e tentou se explicar da melhor forma possível. Mas, no caso, o líder, ele não aceitou a posição dele, né? Por mais que ele tivesse errado. E chegou um certo momento que ele chegou e falou: eu estou como líder e aqui quem manda sou eu. Se você quiser é assim, se você não quiser, também é assim. Então, é isso que o senhor falou, esse comportamento agressivo, ou seja, a liderança subir a cabeça, né? Sem querer ouvir opiniões dos outros. E isso é muito importante num ambiente de trabalho. Ouvir. Foi esse fato, assim, que me chamou a atenção desse assunto de hoje. Uhum. E o seu marido, na época, ele teve qual tipo de postura, de comportamento? Ele simplesmente calou, ele foi passivo ou ele tomou alguma outra atitude? Aí, no caso, aí ele não quis ouvir, né? Aí deu advertência. No caso, o meu marido, como ele é muito, o meu marido é desse passivo. Meu marido, ele não é de, tipo, retrucar, ou mesmo se tiver certo, ele correr atrás. Às vezes ele prefere calar do que falar. Entendi. Aí ele pegou, assim, pegou a advertência, mas não aceitou, assim, não aceitou, mas ainda falou para ele. Mesmo assim, ele ainda falou que ele estava certo, não concordava, mas é tipo daqueles líderes, eu conheço a pessoa, é daqueles líderes que é assim, bate o martelo, é dessa forma, e não tem jeito. Acontece muito essa frase que a Núbia usou, né, no mundo corporativo com muita frequência, né? Eu sou líder, eu sou supervisor, tipo lei, né? Dita e cumpra-se. E aí é difícil o comportamento. Eu acho que ser passivo nessa hora depende muito de como que está o nível, né? O clima no momento. Mas acho que ser passivo nessa hora talvez seja a melhor opção. Né? Ou simplesmente você vai dizer para ele, sim, eu concordo que você é o líder, que a sua decisão deve prevalecer, vou cumprir, mas saiba que eu não concordo que você está agindo de forma errada. Então, tipo assim, é uma frase, é uma única coisa. Depende muito do nível que a conversa está, né? Porque às vezes a conversa já está no nível de discussão. E às vezes, então, é melhor calar, né, e ficar passivamente na situação. Se a conversa ainda está em um nível mais brando, né, de diálogo, aí você ainda consegue retrucar ou se defender. Se já está no nível de discussão, você já não tem que estar ali mais. Né? Então, acho que isso é importante. E qual que é o nosso objetivo aqui hoje, na nossa atividade que eu vou propor para vocês, já que vocês, só a Núbia falou, os restantes nem abriram o microfone, é vocês enxergarem qual que é o perfil de vocês. Né? Aqui é uma qualificação, uma capacitação profissional. Então, isso faz parte do se conhecer, né? Do seu relacionamento com você mesmo, do intrapessoal. Né? Você precisa se conhecer. Pensando nisso, eu vou voltar a apresentar a minha tela aqui, que eu fiz a proposta da atividade de hoje. Né? A atividade de hoje ela tem a ver com um processo de autoavaliação. Só esperar a tela compartilhar com vocês. Quando vocês abrirem lá, né, a atividade de vocês, na aula 3, que é a aula de hoje, vai ter o vídeo normal, os assuntos, né, a proposta de atividade. Vocês, por favor, assistam esse vídeo antes de fazer a atividade. E aí aqui a gente tem a proposta da atividade que vocês vão fazer. A proposta é que cada um de vocês faça o teste de estilo de comportamento, que estão disponíveis em nossa biblioteca. Baixe o arquivo, siga as orientações e responda ao teste. Em nossa aula ao vivo que está disponível no topo deste fórum foi feita a explicação de como responder ao teste. Depois de ter observado o resultado, você deve vir aqui no fórum, postar o seu resultado e fazer um comentário sobre o seu perfil e sobre o quanto é importante ter um comportamento assertivo para manter uma harmonia em nossos relacionamentos interpessoais. Então, são duas coisas que vocês precisam fazer. Responder ao teste. Depois que responder ao teste, vocês vão vir cá e vão deixar o resultado de vocês e vão comentar sobre
o comportamento assertivo. O quanto que ele é importante para a relação interpessoal. Como é que vocês vão fazer para responder o teste? Vai clicar aqui, né, na biblioteca. Ele vai direcionar vocês lá para a nossa biblioteca, onde estão os slides. Então, a gente tem 3 slides. O slide da aula de hoje já está lá. E aqui tem, ó, teste de estilo de comportamento, em PDF. Você abre o teste. O teste tem algumas orientações. O teste chama Você é Assertivo? É uma pergunta, né? Esse teste é do Instituto MVC, que vai falar um pouco sobre o seu comportamento profissional. Aqui tem as orientações, ó. Nos quadrinhos cinza, em cada pergunta, dê uma nota de 0 a 5. Onde 0 significa nunca ou muito diferente de mim. 5 representa sempre ou exatamente como eu. E aí os outros níveis é 1, 2, 3 e 4, significa moderadamente, às vezes, frequentemente e muito frequentemente. Quem quiser imprimir isso aqui e ir colocando a pontuação, pode. Quem não for fazer assim, vai anotando as suas respostas para depois ter o resultado. Como é que vocês vão fazer? A primeira pergunta aqui. Leia com atenção e atribua uma nota a si mesmo com toda honestidade, para verificar a interpretação do resultado, veja abaixo. Então, a primeira coisa antes de vocês começarem, o seu resultado não te avalia. Então, o meu resultado deu passivo, o Taras vai me avaliar mal. Não é isso. O seu resultado é para você se avaliar. Você vai compartilhar lá no grupo, mas eu não vou avaliar o seu resultado em si, se você é assertivo ou não. Eu vou avaliar a sua consideração em relação a esse resultado. Quando enfrento alguém sobre determinado problema, sinto-me bastante constrangido. Aí você vai avaliar. Essa aqui você precisa marcar na coluna A, tá vendo? Então você precisa dar uma nota de 0 a 5 em relação a esse item. Por exemplo, se fosse eu me avaliando, quando enfrento alguém sobre determinado problema, sinto-me bastante constrangido. Se fosse eu, no meu caso, isso aí seria 0. Certo? Então, 1, eu marquei na A, 0. Beleza? Aí você anota na folha. 1A, pus 0. Aí você lê a segunda pergunta. Permaneço-me calmo e confiante ao defrontar-me com sarcasmo, escárnio ou críticas ofensivas. Como que você se comporta quando alguém faz isso com você? Aí você olha aqui de novo o intervalo. Ó. Eu permaneço calmo? Eu. É às vezes, né? Ou frequentemente. Então eu estou entre o 2 e o 3. Vou colocar o 2. Então eu vou colocar aqui, na questão número 2, eu marquei na letra C e eu coloquei 2. Certo? E assim você vai seguindo. Vou descer um pouquinho mais para baixo para ler outra pergunta, por exemplo. Essa aqui, ó. 8. É mais importante obter o que desejo do que conquistar a simpatia dos outros. São perguntas que vão colocar vocês em conflito, entendeu? Mas você precisa ser honesto, o mais honesto possível. Então, por exemplo, essa questão para mim, é mais importante obter o que desejo do que conquistar a simpatia. Para mim é um meio termo, para mim, Thales. Tipo assim, eu quero o que eu desejo, mas eu também quero conquistar a simpatia das pessoas. Então você vem cá na sua escala, ó. Tem um que é moderadamente, eu sou assim moderadamente, às vezes, frequentemente. Então, no meu caso, eu vou de às vezes, sabe? E vocês precisam fazer essa avaliação. Se você não, você prioriza sempre o seu desejo pessoal, então você vai colocar aqui, ó. Sim, sempre, sou exatamente assim. Eu ou exatamente como eu. Então eu vou colocar 2. Então você vai colocar lá, número 8. Eu marquei na letra B, 2. E assim você vai fazer. São 20 perguntas, se eu não estiver enganado. Ó, número 13. Paciência não é meu forte. Está na coluna B aqui, ó. Paciência não é meu forte. Eu tenho muita paciência, né? Eu sou um cara de muita paciência. Então, na verdade, paciência é o meu forte? Então é o oposto, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Nunca, ou muito diferente de mim. Porque eu tenho muita paciência. Então eu vou lá na questão tal, letra B, eu marquei 0. O que vocês vão fazer no final? Respondeu todas.
Você vai vir aqui e vai somar os seus pontos. Quantos pontos eu fiz na letra A? Então, ó, nem todas as perguntas são na letra A, tá vendo? Então, você vai somar quantos pontos você fez na letra A. Por exemplo, aqui eu marquei 0, depois na de baixo aqui eu marquei 3, depois na outra que tem a letra A eu marquei 5. Aí você soma coluna por coluna quanto deu a sua nota, tá? E aí você vai ver aqui o seu resultado. Ó. Por exemplo, quanto mais pontos você fizer na letra A, mais passivo é o seu comportamento, certo? Quanto mais pontos você fizer na letra B, mais agressivo é o seu comportamento. Quanto mais pontos na C, mais assertivo. Quanto mais pontos na D, você tem um perfil meio mesclado, passivo e agressivo, mas que não é assertivo. Aqui tem as definições, ó, tá? Ó, esse passivo e assertivo foi algo que eu não falei com vocês, né? Apresenta um comportamento misto, com elementos de agressividade e passividade. Ansioso por acertar as contas sem correr risco de confronto. Dá respostas indiretas, sarcasmo, mínimo de contato. Então, na verdade, é uma mistura de ser assertivo e agressivo, mas você não é assertivo de fato. Então, vocês precisam responder todas essas questões, atribuindo a notinha para cada um, de acordo com o seu perfil, somar aqui embaixo, não precisa ser num documento, pode ser num papel separado. Quando você tiver o seu resultado, o que você vai fazer? Você vai lá no fórum, vai colocar assim, meu resultado foi, coluna A, 10 pontos, coluna B, 20 pontos, coluna C, 50 pontos, coluna D, tantos pontos. Aí a gente vai ver seu resultado, e aí você vai escrever sobre o que você quiser falar sobre o seu resultado. E sobre a importância da assertividade para o mercado de trabalho. Então, esse teste, ele demanda de vocês um certo tempo. Então, assim, precisa fazer ele com uma coerência, porque senão não adianta. Se você fizer ele de qualquer forma, ou responder, ah, não, eu sei que na C é o assertivo, então eu vou colocar tudo máximo aqui no assertivo. Não é assim que funciona, né? Vocês sabem disso. Você precisa vir cá. Por exemplo, vamos pegar um aqui na C. Ó, vou pegar um outro que eu não peguei. Sinto-me à vontade quanto ao grau de contato visual que estabeleço com outras pessoas e creio que elas também sentem o mesmo. Ou seja, você sente a vontade de olhar para as pessoas e conversar olhando direto para as pessoas? Ó, o grau de contato visual que estabeleço com outras pessoas e creio que elas também sentem o mesmo. Você se sente à vontade com esse contato visual entre as pessoas? Eu não sou exatamente assim. Eu frequentemente, sabe? Eu não sou um cara que estou ali, né? O tempo todo me sinto à vontade com o contato olho a olho com as pessoas. Então eu não sou exatamente assim. Então eu não posso colocar um 5. Mas também não é tão diferente de mim, não dá para colocar um 0. Então eu colocaria o frequente. Frequentemente eu me sinto à vontade. Então não é porque a C é a coluna da assertiva que você precisa dar nota máxima em tudo. Aí você vai estar se enganando, tá? Então essa é a proposta da atividade. Ler essas 20 perguntas, responder, somar os seus pontos e ver qual que é o seu perfil. Encontrou seu perfil? Vai lá no nosso fórum e responde lá no fórum dizendo, olha, meus resultados foram esse, meu perfil é mais passivo e eu acredito, aí vocês fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem sobre assertividade, sobre, enfim, aí é com vocês, né? O que eu vou avaliar, na verdade? A sua capacidade de perceber o seu comportamento. Se você deu passivo, né, se você deu tudo passivo lá, seu resultado é passivo. Isso não significa que sua nota é menor, entendeu? Significa que você conseguiu identificar o seu perfil. E aí você vai avaliar. Olha, o meu comportamento ele deu passivo, porém eu sei que preciso de melhorar algumas coisas e tornar um pouco mais assertivo. É isso. Se o seu comportamento é agressivo, você também precisa se reconhecer. Olha, realmente eu sou, mas eu a partir de agora compreendo que isso não é o ideal, que eu preciso. E aí você vai fazer sua resposta, tá? Então essa é a proposta. A proposta é de que vocês se autoavaliem e façam o teste, apresentem o resultado e façam a autoavaliação de vocês. Certo? Dúvidas quanto à atividade, perguntas, sugestões?
Entenderam como é que é para ser feito? Da minha parte, tudo tranquilo. Beleza, Monara. Então é isso. Qualquer dúvida na hora de fazer o teste, entra em contato comigo, vamos fazer o teste. E mais uma vez eu vou dizer, é o importantíssimo. A minha preocupação é com a percepção de vocês sobre vocês. E às vezes você se acha uma coisa e, na verdade, quando você vai responder as perguntas, você é uma outra coisa. É a chance que vocês estão tendo de perceber quem vocês são efetivamente em alguns aspectos. Então, façam com seriedade. Certo? Façam com seriedade, reflitam e respondam. Aí, à medida que vocês forem postando as respostas, eu vou comentando, né, o que eu acho que pode agregar. E aí, amanhã a gente tem uma outra aula. Sexta-feira a gente não tem aula, porque é feriado, né? E amanhã a gente vai falar de comunicação e negociação. Então, a gente praticamente encerra um pouco dessa parte inicial de percepção, de conhecimento. Amanhã a gente vai falar um pouco de comunicação e de negociação. Tá? Mais uma vez eu pergunto, vocês têm alguma dúvida? Se não tiver, a gente vai encerrar a aula. Vocês já podem ir lá na plataforma, porque a aula já está lá. Só falta o vídeo de hoje dessa aula, né? Mas vocês já podem fazer atividade, já pode assistir o vídeo complementar e ir começando o teste. Os alunos que entraram depois vão ter que esperar um pouco, às vezes, eu disponibilizar a aula, mas... Peraí, meu filho, vai estar terminando a aula. E aí vocês podem entrar e começar a fazer a atividade de vocês, tá bom? Aí daqui uns 15, 20 minutos o vídeo vai estar disponível, eu já coloco o vídeo da aula de hoje lá. Ok? Dúvidas, se tiver, pode falar. Se não tiver, muito obrigado. Falou, professor, até mais. Falou, de Marci, abraço.